Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos ler Gálatas, capítulo 2. Bem-vindos todos, né? Que estão conosco nesta tarde. Feliz de ter o irmão Pedro aqui com a gente, né? Amém. O irmão Pedro já faz alguns anos que nós batizamos ele. E boa parte da sua família, né? Foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo nessa mensagem. E ver o irmão Pedro aqui com a gente. O negócio não é só vir aqui, né? É estar lá junto, não é verdade? Amém. Essa é uma luta, é um trabalho e nós cremos que vamos estar juntos, né? É somente a gente tem que ter aquela fé para deixar a terra e mudar para outra terra. E a terra é esta terra aqui, este homem, né? E para o outro homem. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação que lhes expus. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Aos falsos irmãos estavam na primeira era, né? Para nos pôr em servidão. Amém. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido noutro tempo, não se mindar. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, mas a Pedro da circuncisão, Deus sempre confia a palavra a um homem. A Pedro ele confiou o evangelho da circuncisão. A Paulo aos gentios da incircuncisão. Né? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. O mesmo Deus que operou grandemente na primeira e segunda puxada com o pastor Joaquim, está operando no pastor Osmar na terceira puxada. Nós trazemos isso para esse dia. Amém. É Paulo dizendo, Deus operou em Pedro, agora opera em mim. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a testa, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Oremos. Pai Celestial, Amém, Senhor Jesus. muito obrigado por esta hora, pela palavra, por essa oportunidade, pelos teus filhos que têm se reunido em torno da palavra, pelos teus filhos que anseiam o arrebatamento, que esperam, Senhor, que se alimentam para isto. Pedimos que fala conosco. Estamos em tuas mãos. Amém. E nesta hora de grande consagração, Pai, a consagração na palavra, na revelação, no nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. As colunas do passado. Eu estava vendo aqui São Paulo falando, ele disse, aqueles que eram considerados colunas, Tiago, Cefas, né? Barnabé,
andaram com Jesus, eles eram considerados colunas. Agora, a mensagem já não estava mais na mão de nenhum daqueles homens, nem na mão de Pedro, nem na mão de Tiago, de nenhum dos apóstolos, estava nas mãos de Paulo. Aí ele chegou ali, ele disse que foi a Jerusalém através de uma revelação. Ele foi a Jerusalém. Uma revelação do Senhor. 14 anos depois ele subiu ali. Deus tinha lhes dado realmente uma revelação. Chegando lá, ele encontrou todos esses homens. E ele expôs o que o Senhor tinha dado para ele. Era o mesmo evangelho. Só que a revelação era a mesma palavra, mas a revelação era diferente daquela que Pedro trouxe para os judeus. Agora Deus estava trabalhando com Paulo. Agora Deus tinha confiado a Paulo o evangelho da incircuncisão. Aí Paulo vem e diz assim, ele confiou também a Pedro da circuncisão. Eles ainda tinham problemas com a lei. Eles não tinham recebido uma revelação plena. Paulo disse, eu tive que resistir Cefas, porque ele era repreensível. Não se misturava com os demais irmãos gentios. Né? Vendo aquela nossa liberdade que a gente tem. Né? Deus teve que realmente rebentar aquelas barreiras. Porque o evangelho ele veio para todos. Mas os apóstolos ficaram com eles em Jerusalém. Pedro nunca foi em Roma. Como a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. É uma mentira. Pedro nunca foi Papa de Roma. Pedro foi apóstolo, pregador, porta-voz de Deus em Jerusalém. Amém, Jesus. Quem foi em Roma foi Paulo. Paulo foi a Roma. Agora, eles foram as colunas. Eles eram as colunas. Eles eram os homens testemunhas. Jesus disse que eles iam ser suas testemunhas. Paulo não podia ser testemunha de Jesus, porque Paulo não andou com Jesus, não comeu com Jesus, não conversou com ele quando ele estava aqui, não andou no barco com ele. Não. Paulo, de repente, ouviu falar, mas como era um estudioso, era um judeu muito zeloso, tinha Jesus como fanático. O véu estava ainda sobre os seus olhos. Agora, os apóstolos eram testemunhas. Eram testemunha. Mas agora Deus estava trabalhando, Deus agora tinha deixado de trabalhar com eles. Deus estava trabalhando com Paulo. Aí é onde entrou o problema. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Tiago, aliás, eu sou de Apolo, sou de Cristo. Aí entrou os políticos, eu sou só de Cristo, só escuto as fitas do irmão Brana. Eu só leio os livros que vêm de Jeffersonville, é a política. Aí é a política. Aí tinha que ter um homem baixinho, nariz aquilino, corajoso, que em 3 anos no deserto, Jesus revelou-se para ele. Ele disse, olha, eu recebi a revelação mediante uma revelação de Jesus Cristo. Eu recebi uma revelação. Ele disse, eu não andei com ele. Eu sou o menor dos apóstolos, um abortivo. Eu vim fora do tempo. Mas ele revelou seu filho em mim. Amém, Jesus. Graças a Deus. É a forma que Deus trabalha. Agora, só que eles, já aqui, já eram colunas do passado. A mensagem deles já não servia. Deus já tinha um outro homem para trabalhar, era Paulo. E Paulo vem e diz, no dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Romanos 2,16.
não é de conformidade com o Evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João, nem de Pedro. E aí ele vai julgar de acordo com o meu. Ele sabia de sua chamada. O homem que Deus chama, ele sabe de sua chamada. A responsabilidade que ele tem para trazer aquela mensagem. A mensagem cura divina, parágrafo 233. Deixa eu ver onde é que está ela. Peguei errado. O irmão Brana disse nessa mensagem, no parágrafo 233, disse: não será na minha geração, mas será em outra geração. Está aqui. Tudo é papel, né? Às vezes a pessoa assusta quando ele ouve a mensagem. Veja bem, Jesus, quando ele veio, Deus já não estava mais nos rolos da lei. Deus estava no homem, chamado Jesus. E eles estavam realmente preocupados onde que o Messias haveria de nascer. E eles encontraram que era em Belém. Mas o Messias tinha que ser sacerdote. E de acordo com a lei, tinha que ser da tribo de Levi. Jesus era de Judá. Mas Deus confundiu eles mesmo. Faltou o quê? Revelação. Conhecimento eles tinham. Só não tinham revelação. Porque o problema hoje das pessoas é ter o conhecimento e não ter a revelação. Aí eles foram examinar a tribo de Judá. Aí se você vai examinar a tribo de Judá, você vê que Ruth era filha de Ló, com a própria filha. Você vai ver que Tamar era nora de Judá e teve 2 filhos com o próprio sogro. Aí você vai ver que Ruth casou com Boaz, que era filho de Raabe, a meretriz. Aí você vai examinando ali que Salomão era filho de Davi com Batseba. E dali veio José. E eles foram examinando. E de José vem Jesus. Jesus, não pode ser dessa tribo. Já pensou, o homem, o ministro aí disse, não pode ser daqui. É igual Mateus 28, 19. O pregador disse, não, Jesus disse, é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui foi Jesus. Ele não sabe que foi Mateus que escreveu. Não, lá foi Pedro falando, não foi Pedro, foi o Espírito Santo. Amém. Foi o mesmo que inspirou a Mateus para escrever. Que Pai tem nome, Filho tem nome, Espírito Santo tem nome. Assim é a mensagem do dia que nós vivemos. Eles foram colunas. E o povo fica agarrado nas colunas. Eles não viram que casa tem parede, tem divisória, tem telhado. Ficar agarrado em coluna. Você não mora no meio de coluna. Tem que ter parede, tem que ter acabamento. Agora está vindo o acabamento. Paulo disse, eles eram considerados colunas. E na verdade eram colunas. Mas eram as colunas do passado. Pedro nunca disse que a mulher não devia pregar. Paulo falou. E Paulo explicou. Pedro nunca trouxe uma mensagem de casamento e divórcio. Falou alguma coisinha, mas não era para ele. Paulo fala em 1 Coríntios 7, Romanos capítulo 7, Efésios 5. E ele detalha a segunda vinda de Cristo. A um ponto. O apóstolo São Pedro disse, como nos escreveu o nosso amado irmão Paulo, no qual há pontos difíceis de entender,
que os ignorantes instavam e deturpa para a sua própria perdição. Assim dizemos da mensagem do nosso profeta, a pontos difíceis de entender. Que os ignorantes instavam e deturpa para a sua própria perdição. Quais os pontos difíceis? A mensagem de um só homem, hoje. E Deus sempre trabalhou assim. Quando Deus mandou essa mensagem para o Brasil, ele não mandou 2 missionários. Ele mandou um, Assi, Úcio e Martim. Quando ele foi pregar pelo rádio, foi um homem só. Quando os outros tentaram imitar, eles caíram em ismos e doutrinas erradas. Porque a profecia dizia um homem. Terminou o tempo do rádio. Hoje não é nem mais rádio. Hoje é internet. Hoje é computador. Aquela foi a primeira e segunda etapa. Aquela foi a chamada. Agora é hora do teste. Terceira puxada. Deus tinha que ter outro homem. Amém, Jesus. Mombrana falou disso? Sim. Eu não estarei em outra geração. Eu não tenho nada para julgá-los. Quem está esperando Mombrana retornar para revelar alguma coisa, estão realmente esperando em vão, porque ele não vai retornar para revelar nada. Ele vem na primeira ressurreição, não para revelar nada, tudo já está revelado. Vamos ver o horário, senão nós vamos longe. Eu não tenho nada para julgá-lo. Eu não vou ter que suportar o juízo com elas, mas eu vou ter que suportar o juízo com homens e mulheres que eu vivi com ele. É onde ele conta lá na ressurreição. Quando os meus dias estão terminados, e eu fiz o meu melhor, se eu sou servo de Deus, Deus o levantará outro homem no dia em que eu fui embora. Para a próxima geração a vir, ele terá um homem lá, quando essa geração venha toda. Amém. Então Deus sempre teve o seu homem. É onde a igreja tem que se conscientizar disso. Sabendo que os tempos dos avivamentos já passaram. Não há mais tempo de levantar obra, trabalho. Não. Vocês trabalharam e conhecem lavoura? Teve o tempo, você arou, plantou, cuidou e teve o tempo da colheita. O irmão Brana fala no resumo da Zera, da última página, ele diz, esta é a última chuva. É a chuva da colheita. E o que é a colheita? A fé de rapto. Amém. Hoje é onde você ouve, a fé vem pelo ouvir. Você ouve. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Se você ouvir somente uma palavra, só sobre cura divina, você vai ter fé para ser curado. Agora, se você ouvir uma palavra de rapto, de mudança, transformação, você vai ter fé de rapto. Porque você é aquilo que você come. Não é isso? Que você come, você é. A fase presente do meu ministério. Olha que o irmão Brana fala na União Invisível, 268, que a palavra que desceu no dia de Pentecoste não funcionaria nesse dia. Nós já estamos em outro tempo. Nós não estamos mais nem dentro da era de Laodiceia. Ela terminou, nós já saímos fora. O irmão Brana disse, isso é para a noiva, a ida da noiva ao lar. Temos algo diferente, os pentecostais representaram isso de novo. Estamos na era da noiva. Eles estão na era do Filho do Homem, numa era áurea, na era da palavra. Estamos fora de Laodiceia. Nós tivemos as colunas, Lutero, Wesley, os pentecostais. Nós tivemos as colunas.
Nós tivemos um profeta, Deus mesmo em carne humana entre nós. Ele veio e abriu o livro, recebeu o livro aberto, revelou-nos o livro. E nós encontramos ele com um pé na terra, outro no mar e com o livro aberto. Ele ficou com o livro aberto. Até que a voz disse a João, a mesma voz que ele ouviu do céu, vai ao anjo que está com o livro aberto, toma o livro. Não pede, toma! E come o livro. Então o livro hoje não está mais na mão de William Branham. Está na mão de João. João representa a noiva. Na Zero, o irmão Branham disse, hoje eu estava falando hoje de manhã, o problema hoje é que o nosso povo não está informado da mensagem. A voz está na noiva. A palavra está na noiva. A palavra, o livro não está mais com Branham. Branham está na sexta dimensão, está com Deus. A palavra está na terra, ela está em nós. João tomou o livro e comeu. E o que saiu da boca de João? O que ele comeu. Você é o que você come. João comeu o livro aberto. A pastor Osmar diz uma coisa assim, diz assim, tem muita gente que não comeram o livro, comeram urinário. Que eles canta, nada da palavra. Eles comeram urinário. Você tem que comer o livro. Ele é doce na boca. É o tempo de companheirismo, é tão bom. Aí vem aquele tempo de separação. Aquela hora do amargor do livro. Amém, Jesus. Reprofetiza. O que saiu depois? O que ele comeu. O que ele comeu? O livro. E o que ele está falando, João? Ele está dizendo que os trovões foram revelados. E se os trovões foram revelados, um novo nome foi revelado. João, no ano 2000, João comeu o livro. Mas demorou tempo. Ele está em Apocalipse. Desde os dias de Paulo, com o livro na mão. Aberto. Nos dias de Lutero, estava ali. Lutero não pegou. Lutero não comeu o livro. Foi nesse dia. Os dias da esposa de Cristo. Não foi os dias das colunas. O dia da cabeça. O dia do olho. O dia da inteligência. Amém, Jesus. O dia do astronauta. Não foi o dia do cavalo, nem do carro, nem do trem de ferro. Mexeu a coisa aqui. Que hoje mexe algumas coisas, né? Faz presente do meu ministério. (86) Quando um homem se firma verdadeiramente com a palavra, não somente em uma reunião, mas em todas as reuniões, quando o homem se põe fiel à palavra, o tempo há de vir quando eles o abandonarão. A gente lê e há uma pergunta. 91. Como eu penso naquilo? Como um servo que se mantém fiel à palavra, cedo ou mais tarde, somente recorde, o povo irá abandoná-lo. Mas os nossos homens da mensagem no campo hoje, o povo está na sua volta. O povo não tem abandonado os homens. As suas igrejas estão superlotadas. Amém. Amém, irmão Pedro. Deus abençoe o senhor. As suas igrejas estão superlotadas.
disse, o homem que se mantém fiel à palavra, ele terá que ser abandonado. Ele terá que ficar só. Paulo disse, eu fiquei sozinho. Todos me deixaram. Só Lucas está comigo. Brana ficou só. Ele disse, quando essa fita chegar e cair nas mãos das pessoas, será um instrumento para correr com 10 mil dos meus amigos. Se ele estava pregando selos, ele fala no 7º selo, 10 mil. Nos últimos dias, estava pregando em Bombrana numa casa como eu estou pregando aqui. Se tinha 20, 30 pessoas, tinha muito. Mas quando ele estava na primeira e segunda puxada, ninguém podia nem ouvir onde ele estava. Na África foram vários vagões que a rainha da Rodésia trouxe. Reuniu em torno dele 500 mil de pessoas. Quando ele estava atraindo a atenção do povo com a primeira e segunda etapa, com cura, com a profecia, mas quando ele trouxe a palavra, o véu foi rasgado, desvelado de Deus, o poderoso Deus desvelado perante vós. Mas o irmão Brando está querendo se fazer um profeta. Aí ele teria que ir à África em 65. E ele esperando a resposta, como eu estou esperando. E aí o pastor ligou para ele, disse, irmão Brana, é o seguinte, os pastores aqui não estão querendo que o senhor venha aqui. Ele disse, não, irmão, é o senhor e a sua esposa, lá dos Estados Unidos. Ele já sabia. Se eu sei que é você e sua esposa que conversaram aí, assim, assim, assim. Disse, mas o senhor veio como caçador? Ele foi como caçador. Conversou com alguns irmãos ali. Eles barraram, eles rejeitaram. Aí veio a peste, veio a miséria, veio a fome sobre a África. Foi mostrado, e é mostrado na televisão. Só os ossos. Rejeitaram. E veio a hora, quando ele se firma fiel, do abandono. Mas nós vemos nossos irmãos. Como é que foi a reunião? Oh, estava cheia. Tinha uns 300 pastores, só na reunião do pastor. Oh, na reunião do pastor nossa aqui, que era pequenininha, tinha uns 50. E o culto? O culto não cabia o povo. Tivemos que ir para o ginásio. Eu falei, cara, esse povo está firmado na palavra? E um amigo meu, quando eu preguei lá na sua igreja sobre HAM, ele disse para um outro amigo, ele disse, se nós pregar isso aí, nós vamos ficar sem ninguém. Nosso povo que paga um dízimo mais ou menos, vai para o outro pastor. Que o outro já está de boca aberta esperando. Prego essa mensagem só por causa de suas consciências. Eles não crerem coisa nenhuma na mensagem. Se cresce, pregaria a verdade. Jesus, quando se firmou, e disse, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem vida. Quando ele olhou, cadê a sua igreja? Cadê o seu ministério? Foram todos embora. Aconteceu a mesma coisa com Brana. A mesma coisa com a esposa de Cristo. A mesma coisa. Não ouça esse CD. É que eles dizem, não, vocês não ouvem isso aí. Daqui um dia o povo está batizando o nome desse homem, o nome do Brana. Não sabe que aquele é o novo nome. Porque Deus deu tanta importância a ele. Levou numa viagem, fez seu filho dormir e disse, te darei um sinal eterno. Quantos picos tem a montanha? De 7. E o teu nome tem quantas letras? Ele disse, 7, B-R-A-N-H-M. Perfeição. E irmão Brana vem e diz assim, quando alguém te disser alguma coisa
que não tem nada a ver esse negócio de novo nome, não creia. Tem a ver, sim. Senão ele não mudava o nome de Jacó para Israel, de Oséias para Josué, Abrão para Abraão, de Simão para Pedro, de Saulo para Paulo, de Jesus para Brana. Agora queremos atingir aquilo só por um momento. E eu não quero reter-lhes por muito tempo agora, porque eu quero a vocês aqui de manhã. Sempre que um servo de Deus permanece fiel à palavra, todos o abandonam. Mas o povo, todos lhe aproximam. Principalmente quando ele tem um carro de última geração. Esse homem é abençoado. O irmão Brana disse que quando aqueles pastores de Los Angeles chegavam com seus Cadillac, esse homem é abençoado. Esse é de Deus. Esse é de Deus. Satanás hoje está sendo adorado através da igreja. E Satanás tem um nome hoje. Nós tivemos as colunas nossas aqui do passado. Paulo disse, eram homens tremendos. Nós temos colunas. Na América tem colunas dos dias do irmão Brana. No Brasil tem colunas da primeira e segunda etapa. Mas hoje não é dia de coluna. Hoje é dia da cabeça. Hoje é dia de rapto. Amém, Jesus. Deus então tinha que ter um homem para falar essas coisas. O Deus deste mundo hoje. Satanás é a pessoa adorada deste mundo hoje. E pessoas ignorantemente adoram a Satanás. Porém, é Satanás personificando-se a si mesmo como a igreja. Adoram a Satanás pensando que estão adorando a Deus. É verdade. Através da igreja, porém é a forma em que o tem feito Satanás. Nós vemos um episódio desse, nos Ungidos dos Últimos Dias 204. Eu quero mostrar-lhes quão enganoso o diabo é. Um dia, Martim, ele estava sentado em sua sala de estudo. Eis que um anjo poderoso sobe, coroa sobre sua cabeça, com sapatos de ouro, arranjo de ouro em volta de sua vestimenta, e disse: Martim, tu me conheces? Ele disse: eu sou teu Senhor e Salvador. Eu sou aquele que te salvou. Adora-me, Martim. Mas aquele profeta, sabendo que havia algo um pouco estranho lá, ele continuou olhando para ele. Ele disse: Martim, eu sou teu Salvador, Jesus Cristo. Agora hoje, você vê na televisão, na rua, pessoas com a Bíblia na mão, camiseta, Jesus. Jesus te ama. Eu sou de Jesus. Jesus me salvou. Integrantes de banda, cantores, jogadores. Mas qual Jesus que salvou e não tirou dos campos? Qual Jesus que salvou e os brincos não saíram das orelhas? As calças, os slack não saíram? As mentiras, as pinturas? É esse Jesus que apareceu para Martim. Também apareceu com o nome de Jesus. Você viu como é que ficou enganoso o tempo? O nosso é Jesus, o dele também, deles também é Jesus. O da Universal é Jesus. O da Assembleia é Jesus. O do Espírita é Jesus. Da Católica é Jesus também. Chama! Tinha que haver uma diferença. E ele venceu a morte.
e venceu o inferno, e subiu ao alto, e recebeu um novo nome. A diferença está no novo nome. Ele não chama mais Jesus, ele chama Brana. Jesus é só para batizar. O nome é só para cura. Você não vê que eles recebem cura? Eles recebem bênção. Porque eles têm um nome. Eles têm o nome da redenção. Eles não entrarão pela porta, porque eles não têm a luz da revelação. Através do mensageiro de Malaquias 4, 5 e 6, Lucas 17, 30, Apocalipse 10, 1 a 7. Então esse homem aqui, esse moço aqui, chegou a São Martim, era um soldado, mas ele era um bispo, um pastor. Ele sentado ali, aquele homem apareceu. Aquele anjo. Eu sou Jesus Cristo. Olha o que Martim fez. E ele disse, adora-me. Não me conheces, Martim? Estranhando. Prega tanto sobre mim. Fala sobre mim. Sou Jesus. Aí você vê que a mulher de cabelo pitoco, pintada. Jesus me libertou, mas de quê? De que libertou? Não estou vendo libertação nenhuma. Você vê aquele homem, pastor, diz, oh, Jesus me libertou, mas de quê? Não conhece o nome do Pai. Ainda está batizado na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Aquela mulher de Jesus me libertou, pregando no púlpito. Não, você não foi liberto. Não conheceu a verdade. 1 Coríntios 14, 34. Não permito que a mulher ensine. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Amém. Martim continuou olhando para ele, a escritura correndo pela sua mente. Gênesis, Apocalipse. E versículo ali diz, não, na cabeça está errado também. No pé também está errado. Não, lá diz assim, lá diz assim, lá diz assim. Não, isso não é. Não é ele. Aí Martim diz, Satanás chamou ele pelo nome. Porque ele está usando o nome que não é dele. Ele é o diabo. Ele está usando o nome de Jesus, mas não é Jesus. Porque Jesus hoje é Brana. Olha a mensagem. Amém, Jesus. O novo nome tinha que ser manifesto. Deus já sabia que eles iam bagunçar com o nome da redenção. E eles estão bagunçando com o nome da redenção. Só que aquele nome já passou. Quando Jesus veio, Jeová chamava Jesus. Ele disse, não, nós somos de Moisés. E nós somos discípulos de Moisés. A Moisés nós sabemos que Deus falou lá na sarça, conhecemos a história. Agora tu ainda não sabe. Quando veio Paulo, Paulo disse, a igreja tem me recebido como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Mas outros disseram que ele era falso e tudo. Irmão Brana disse, eu estarei surpreso se houver uma dúzia aqui nos Estados Unidos. Não tinha uma dúzia que sabia algo sobre a segunda vinda do Filho do Homem, na América. Nós temos 2 milhões de cristãos dessa mensagem no mundo hoje. Quase 7 mil ministros. Moisés tinha 2 milhões de crentes. Sabe quantos entraram na terra prometida? No batismo do Espírito Santo? Nos 7 selos? Só Josué e Caleb. Dos que saíram do Egito. De 2 milhões, só 2. De 2 milhões hoje, dessa mensagem, só um homem viu que o Cordeiro tinha saído do trono. Que o novo nome não era mais Jesus, era Brana. Foi Osmar Rodrigues Costa. Amém. Aqui do Brasil, um só. E agora a igreja,
que Deus chamou. Não está repetindo. Eu vi a estatística, eu disse, meu Deus, a África não sabe disso. Os Estados Unidos tampouco sabem. Sabe distribuir livro. Distribui uma coisa que eles também nem entenderam. Estou esperando em Mombrana lá, voltar. Só que houve uma profecia aqui para o Brasil. Desde os anos 70, Deus está trabalhando, está com a luz acesa aqui no Brasil. Amém. A luz está tão acesa que o mundo todinho, o seu olhar aqui para esse país. O país tem chamado a atenção em tudo. Tanto com essa mensagem, quanto a política, esporte, tudo! Mostra algum país está chamando a atenção hoje? Nenhum! Brasil e Israel só que chama atenção, nem os Estados Unidos. É verdade. Aqui sempre tem tudo e é o melhor. As colunas, o problema é as colunas do passado. O problema para Paulo foi as colunas, foi o Pedro. Tinha que enfrentar. Ele disse, Pedro ainda está com aquele problema da lei lá, vou ter que levar essas coisas para ele. O Tiago. Ele teve que ir a Jerusalém. Mostrar o evangelho que estava trazendo. Mostrar a revelação. Eles não tinham a revelação. Deus hoje está nos trazendo a revelação. Amém. Então, almoço. Ele disse, Satanás, sai para longe de mim. Ele disse, tu tens uma coroa sobre a tua cabeça e a palavra de Deus diz que seus santos o coroarão no final da era. Foi agora, 1963. Irmão Brando disse, isso não teria sido isca pentecostal. Já pensou esse ano de luz parecendo uma igreja? Um estádio. É? Parece as pessoas botando a mão, o povo caindo. As multidões já vão atrás, já pensou bem. Martim chamou ele de Satanás. Ele disse, não, eu sou Jesus. Martim, tu és Satanás. Eu sou teu Senhor, teu Salvador. Martim disse, tu és Satanás. Porque o que está em ti aí não está aqui dentro. Amém. Que coisa, né? Observe aquela palavra, irmão. É aí que compensa. É aquilo que faz a diferença. Para finalizar, eu sei que vocês têm cultos em CD, em abundância, né? Ele disse aqui, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Agora, irmão Brana vem e diz assim, eu preguei lá no paraíso, o mesmo que São Paulo pregou. Por que ele não diz, eu preguei o mesmo que Pedro, que Lutero? Não, Paulo. Veio o pastor Osmar e diz, eu estou trazendo o mesmo que Brana pregou. Aí você vem e diz, eu estou crendo mesmo que Osmar está pregando, porque é o mesmo que Brana pregou. Amém. É a leitura da mensagem. Que as colunas do passado deixaram de lado. Eles foram colunas, mas nunca edificaram a casa. Nunca edificaram o palácio. Porque eles sabiam somente fazer colunas. Você tem que chamar o profissional para instalar a luz, colocar o fogo, coisas que você não vai saber fazer. Aí veio Paulo. O que Paulo sabia, os pontos, era difícil, eles não sabiam aquilo. Até que se renderam. Tiveram que dar as mãos a Paulo. O Brasil hoje está se curvando e dizendo, algumas igrejas, sem citar o nome do homem. E ele também nem quer, mas eles deveriam ser humildes.
Cordeiro saiu do trono mesmo, gente. Eu vi um pastor esse dia, pastor de 1000 pessoas, pregando o sétimo celebrando. O novo nome não é, não. Esse negócio aí, essa coroa aí, não tá batendo, não. Ó, Martinho, você sabia que eu sou Jesus? Martinho olhou, ficou no silêncio, aí chamou ele pelo nome antigo. Satanás, sai pra longe de mim. O meu Senhor ainda não foi. Ele vai ser coroado no final da era. Amém. Tem um que traz a pedra de coroa. O 7º anjo. E nós temos a fotografia. Nós temos tudo. Vamos ficar de pé. Colunas. Na verdade, eram colunas. Aí chegou um homem para fazer um trabalho de aperfeiçoamento. Depois de Paulo veio Martim. Depois de Martim veio Irineu, veio Martim, veio Columba, veio Lutero, depois veio Wesley. Já não fazia o mesmo trabalho de Paulo. Veio os pentecostais. Veio os pentecostais trazendo uma pintura. Aí logo vem a pedra de coroa. E vem o 7º anjo. A perfeição. 7 é perfeição. O novo nome é a perfeição. B-R-A-N-H-E. Hoje a esposa reprofetiza tudo. Ele disse, eu não estarei em outra geração. Mas Deus terá um homem ali que trará essa coisa à tona. João, toma o livrinho da mão do anjo. Se vai ao anjo hoje, ele não tem mais o livro. Ele está com o João, está com a esposa. Amém? Pai Celestial, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Sua palavra, pelo Seu amor, por esta hora tão sublime, pela mensagem que estamos ouvindo, reprofetizada por João. Amém. Pela esposa do Cordeiro. Ele nos disse que seria uma pessoa estranha que estaria nesse dia, Pai. Não seria uma pessoa conhecida para trazer esta mensagem. E nós sabemos que é a verdade. Amém. Que dá a fé arrebatadora. Nós precisamos de nos converter mais. Ter mais o Teu amor dentro de nós. Amém, Jesus. Te agradecemos. Te louvamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor vos abençoe. Vamos ler as Escrituras. Vamos ter a ceia do Senhor. Pedimos que vocês orem por nós para nossa viagem para Portugal, para Angola. A gente pensa que as coisas estão sendo demoradas, mas como a gente entregou nas mãos de Deus, a gente tem que esperar a hora dele. Não é a nossa hora, é a hora do Senhor. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. Então nós temos que ter paciência com Deus, né? E aí eu entendi pelos acontecimentos hoje no Brasil. Porque Deus não permitiu que a gente saísse em maio. Sim, vamos sair em julho, né? Se ele disser que é agosto, nós vamos em agosto. Nós temos que aprender a ser dirigido por Deus. Nós não podemos ser apressados. Eu não quero... Não, calma. Foi que o índio disse para o irmão Branco, calma. A caça, ele disse, ela nasceu lá em cima. Ela vai para lá. De noite ela está lá. O índio dá um passo e olha 9 vezes. Né? Mas ele dá outro passo, ele vai devagar. Porque ele sabe que aquele veado, ele nasceu lá em cima. De noite ele está lá. É o lugar dele dormir. Nós vamos pegar ele lá. Calma. O índio conhece, ele é o guia. É tão bom você ter o guia dentro da mensagem, porque o guia sabe, o guia sabe o caminho. Amém. Ele não é neófito.
Ele não fica perguntando para os outros onde é que é. Não, ele é o guia. Ele já levou muita gente por ali. O Espírito Santo é o guia hoje. Mas ele tem que estar numa pessoa. Amém, Jesus. Então, às vezes, a gente é apressado. A gente não pode ser apressado nas coisas, não. Às vezes você já quer aquilo. Não, calma. E se Deus não quer dar? Você quer um carro. E se Deus não quer dar agora? Não, mas eu quero. Aí pega, bate, arrebenta. Tem que esperar. Quero uma casa, ele vai te dar. Ah, eu quero isso, quero um bom emprego, ele vai dar. Calma. Amém. Ora, que Deus vai te dar. Mas tem que ser com paciência. O irmão Branco disse que a caça, ele nasceu lá em cima. Não, ele nasceu lá na montanha, o índio disse para ele. E ele é apressado, não, vamos lá, nós vamos matar aquele bicho. E o índio disse, não precisa ser apressado, não. Ele não foge de lá. Ele só conhece um carreiro para ir, né, mãe? E para voltar, né? E o lugar dele é dormir. Então segue o guia. Vai pelo guia. Amém. Calma. Aí você vai correndo lá, o bicho pega o espano e vai embora. Aí o bicho perde até o endereço de voltar para o seu habitat. Porque no desespero ele não vai pelo mesmo carreiro, ele já sai arrebentando tudo. Então vai devagar. Lemos as Escrituras. Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graça, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Graças a Deus. Eu tenho que revelar uma coisa para vocês hoje. Eu desliguei o telefone, senão eu não ia poder pregar. Hoje é meu aniversário. Eu tive que desligar, minha irmã ligando, irmão ligando na subida da serra, aí parece que as ruas caíam, eu desliguei o telefone. Ano passado, deixa aqui no ano passado. Foi, né? Hoje nós estávamos lá, né? Nós E hoje fizemos- aqui. E vocês estão aqui de Nós novo. fizemos uma vez um churrasquinho do pastor lá na Nós estávamos lá junto. É mesmo. E hoje estamos aqui de novo. Que benção, né? Aqui. Vamos orar. Eu estava saindo de lá, os irmãos ligaram e... Não, agora nós vamos cantar lá de Viamão, vamos cantar parabéns aqui por telefone. A irmã Eva, o irmão João, lá reuniram, cantaram parabéns pelo telefone. Vamos orar. Grande Deus, soberano Pai Celestial, está o pão para representar a tua carne, o símbolo. Não é a tua carne, é o símbolo dela, a representação. Que está o vinho para representar o teu sangue. O sangue que foi derramado por nós. Não é o sangue, mas é o símbolo. Pai Celestial, nós oramos por esse pão e consagramos ele em nome do Senhor Jesus Cristo como símbolo da carne do Senhor Jesus. Oramos por esse vinho Graças e o consagramos como símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e partiu. E deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo, símbolo do seu corpo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. As irmãs, se tem uma aguinha quente, acho que é bom fazer o lava-pé, né? Vem aqui para receber a ceia. Depois dos irmãos.
meus irmãos?